Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Viviane de Paula, eu sou professora, mentora de mulheres. Eu tenho uma escola de formação permanente para mulheres. Inclusive, essa formação de hoje é uma das aulas da Escola de Formação para Mulheres. Essa formação, como todo o conteúdo da Escola para Mulheres, é de formação humana, formação espiritual. Também trabalho com meninas, eu tenho uma escola própria para meninas de 5 aos 14 anos e trabalho com mentoria individual. Atendo sessões de mentoria para ajudar a mulher a organizar a sua própria vida. Hoje, então, nós faremos essa aula especial, porque nós vamos adentrar um tempo litúrgico especial. Mas antes de iniciarmos a aula, nós queremos rezar como sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, nós falaremos sobre o tempo da Quaresma e o tema desta aula é viver a Quaresma na graça para ressuscitar na Páscoa. Nós vamos viver a Quaresma, nós não podemos dizer nós vamos viver mais uma Quaresma, porque cada ano que nós vivemos, nós precisamos imaginar, este é o ano da minha vida. E assim nós somos convidadas a adentrar esse tempo litúrgico da Quaresma, esse tempo propício para a graça de Deus. Então, esse tema, ele já é bem inspirador. Viver a Quaresma na graça para ressuscitar na Páscoa. Por quê? A pessoa que não vive bem o tempo da Quaresma, a pessoa que não adentra nesse tempo de Quaresma, não vive como um tempo diferenciado, como um tempo especial, ela não conseguirá perceber também aquilo que é próprio da Páscoa, a vida nova, a alegria, a ressurreição. Como tudo na nossa vida é cíclico, nós vamos passando então cada época vivendo aquilo que é próprio dessa época. Como um namoro, nós precisamos viver um namoro como namoro, um noivado como noivado, para nós vivermos o casamento como casamento. Então, nesse tempo da Quaresma, vamos viver bem. Em breve, nós iniciaremos. Mas antes de falar quando, nós vamos falar o que é. O que é a Quaresma? Então, como eu já disse, a Quaresma é um tempo litúrgico. É um tempo litúrgico que nos conduz ao mistério do cristianismo. É como esse coração mesmo para nós cristãos. Esse mistério que nos faz adentrar a Páscoa. Esse mistério que não é algo escondido, mas é um mistério porque me diz que é algo sobrenatural que está acontecendo. Então, eis o tempo da Quaresma. A Quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas e esse tempo se prolonga até o domingo de Ramos. Então, são exatamente 40 dias. E a palavra Quaresma nos remete a isso, a 40. 40 dias. Se nós pensarmos na Sagrada Escritura, nós vamos ver que esse número ele é bem simbólico, o número 40. O povo de Israel, o povo de Deus, passou 40 anos no deserto.
Jesus passou 40 dias no deserto. E nós? Nós vamos querer viver bem 40 dias ou nós vamos nos arrastando pelo deserto, como o povo de Israel, por 40 anos? Então é melhor vivermos bem, vivermos intensamente 40 dias, não é verdade? Eu acredito que é bem melhor nós vivermos esses 40 dias. E também eu me recordo muito de Dom Henrique Soares da Costa. Dom Henrique, um grande homem de Deus, um bispo brasileiro, né, que faleceu no ano 2020. Tem uma formação muito boa de Dom Henrique, que ele fala sobre o deserto. E ele fala que o deserto é o lugar de nós enfrentarmos os demônios. Mas aí nós podemos fazer também duas opções. Ou eu enfrento e passo, porque o deserto não é lugar para nós permanecermos. Deserto é lugar de passagem. Então eu passo do deserto para entrar na terra prometida, na terra das delícias. Ou eu vou morrer no deserto e me tornar parte do deserto. Mas o deserto não deve ser a nossa meta. É somente passagem, assim como esse tempo da quaresma. Esse tempo de quaresma é um tempo de passagem. Nós vamos fazer uma caminhada para passar. Passar para onde? Passar para a terra prometida, passar para a vida nova, passar para a ressurreição. E, inclusive, a palavra Páscoa significa isso, passagem. O sábado santo é o dia da passagem. É isso que significa. Então, nós precisamos pensar o que eu preciso viver nesse tempo. Como eu vivo nesse tempo da Páscoa? Todos somos convidados a viver isso, mas a Páscoa, ela faz muito sentido para nós cristãos. Nós precisamos viver esse tempo, porque nós fizemos essa opção. Todos foram chamados, Jesus chamou, o Pai chamou, mas nós respondemos. Então, se nós respondemos sim, nós vamos viver essa Páscoa, essa quaresma, como verdadeiros cristãos. E aí, para nós, o modelo, o exemplo de vivência da quaresma é o próprio Cristo Jesus. Nós vamos viver como ele viveu aquele tempo no seu deserto, nos seus 40 dias ali. E quando que Jesus foi para o deserto? Jesus foi para o deserto antes de iniciar a sua vida pública. Então eu já quero dizer para você, se você se prepara para assumir algo público, é necessário antes passar por um deserto, para poder refletir sobre a sua própria vida, para ter esse encontro com você mesma, para encontrar Deus ali no deserto e para se vencer. Porque a nossa maior dificuldade não é vencer o outro, é nos vencer. É vencer os nossos próprios limites. Então, aprendamos com Jesus. A quaresma é uma travessia e 3 práticas são essenciais para que nós façamos bem essa travessia. Quais são essas práticas? Eu acredito que todas vocês já ouviram, mas é bom nós recordarmos e nós entendermos o que significa cada prática. Porque nós não podemos também fazer mais uma quaresma. Ah, porque é tradição. Ah, porque alguém falou que é assim. Não, nós precisamos entender e dar sentido à nossa fé. Que não sejam apenas gestos repetitivos sem sentido. Nós precisamos dar sentido, como o nosso primeiro Papa Pedro ele nos ensina. Nós precisamos dar razão à nossa fé. E tudo ganha mais sentido quando eu entendo o motivo. Essas 3 práticas, então, o jejum, a oração e esmola. Em alguns textos,
nós vamos encontrar, ao invés de esmola, caridade, porque não precisa necessariamente dar dinheiro. Quando nós falamos em esmola, as pessoas pensam muito em dinheiro. Não precisa ser. Pode ser? Pode, mas não tem que ser. Então vamos pensar em cada uma dessas práticas. A prática do jejum. O jejum nos ensina o desprendimento e a mortificação das paixões. De que eu preciso me desprender na quaresma deste ano? Quais são os meus apegos? E os meus apegos, aqueles que me impedem, que me pesam, que vão tornando essa caminhada, que vão impossibilitando essa travessia, são muito ligados às paixões, que vêm da gula, da luxúria, que vem da curiosidade, do excesso de palavras. Quanta coisa nós podemos mortificar aqui, nesse jejum. Porque o jejum não precisa ser necessariamente de comida. Pode ser também, e é bom que seja, porque nós temos muita dificuldade com isso. Lembrando que a gula nem sempre é o excesso de comida. A gula, às vezes, é o comer errado. Eu tenho um problema de saúde, eu não posso comer algo, mas eu insisto. Eu quero um remédio que me cure, mas eu não quero controlar o meu desejo de comer o que eu não posso. A gula pode ser também ser muito seletivo, aquela pessoa que, eu só como isso, eu só como aquilo, eu só gosto de coisas caras. Como outro dia o padre André Detoni falava, que adianta você não comer carne, mas se não tiver comida japonesa na sexta-feira, não tem nada feito. Então, não é muito bem um jejum, né? É uma troca que é feita aí. E algumas pessoas gostam mais da comida japonesa do que de um pedaço de frango. Então, não está acontecendo verdadeiro jejum aí, não. Nós precisamos analisar isso. Jejuar a nossa língua, tomar cuidado com a quantidade de palavras que nós falamos, porque o jejum ele vem acompanhado da oração. A oração requer recolhimento. Então essas práticas estão muito unidas. Quando eu faço jejum, quando eu oro, eu vou conseguir viver essa outra dimensão, que é a dimensão da caridade, que é o dar esmola. A oração, ela nos coloca em sintonia com Deus. Nós temos muita dificuldade com a oração. Muitas pessoas se desesperam e falam comigo, Viviane, eu não consigo rezar, eu não sei o que eu faço. Quantas pessoas vão para diante do Santíssimo e falam que eu não sei o que eu faço ali, eu não tenho palavras. Mas por que nós não temos palavras para falar com Deus e nós temos tantas palavras para falar com todo mundo? E aí não conseguimos fazer o silêncio? Mas é porque falta intimidade. Com quem nós temos intimidade, geralmente não nos faltam palavras. Santa Teresa de Ávila, ela inclusive faz essa exortação. Eu não me lembro agora se é no livro da vida ou no Caminho de Perfeição, eu acredito que seja no Caminho de Perfeição, que ela diz isso para as irmãs. Por que vocês têm tanta dificuldade em falar com nosso Senhor, mas falam tanto entre si? Então nós precisamos pensar, a minha oração, se ela não está acontecendo muito bem, é porque me falta intimidade, é porque eu não coloco Deus como primazia, como aquilo que é o primeiro na minha vida. Enquanto eu oro, eu estou pensando em 1 milhão de coisas e aí eu não vou conseguir rezar. Então eu preciso gastar esse tempo sim com a oração. A oração vai ser esse cajado, a oração vai ser esse sustento nessa travessia. A oração bem feita vai me animar no jejum.
A oração bem feita vai abrir o meu coração para a prática da esmola, da caridade. Então, vamos nos preparar para orar e orar bem. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de ver que oração que eu devo fazer na quaresma. Como que eu devo orar? Porque também não adianta eu querer pegar uma modinha de quaresma, porque eu vou rezar isso, que eu vou fazer isso, mas se for uma coisa que não cabe na minha vida. Então, oremos. A esmola. A esmola nos revela que a caridade é a manifestação autêntica da fé. Aquilo que São Tiago diz: mostra-me as suas obras que eu verei a sua fé. Então nós precisamos realizar atos, porque nós aprendemos isso também com Jesus. Jesus não ficou simplesmente falando, Jesus agiu. E aí, nessa travessia, eu preciso, para ir me esvaziando, para ir me desapegando, eu preciso dar algo. Esse dar algo é a caridade. Às vezes não vai ser algo material, pode ser um tempo que eu vou dar para alguém. E tem muitas pessoas precisando dessa esmola. Quantas pessoas sozinhas hoje? Quantas pessoas não tem ninguém para conversar? Então é gastar às vezes uma horinha visitando uma pessoa, principalmente aquelas que já estão com dificuldade para sair de casa, aquelas que perderam alguém, aquelas que estão desanimadas. Pode ser isso. Mas essa caridade também que eu vou fazer no tempo da quaresma pode ser algo que eu estou, por exemplo, eu não vou comer alguma coisa na quaresma, mas eu não vou guardar aquilo ali para eu comer depois na Páscoa, sei lá quando. Eu vou imaginar quanto eu gastaria com aquilo e vou doar esse dinheiro. Ou eu vou comprar aquilo que eu gostaria de comer e dar para alguém que precisa. Isso também é caridade. Isso também é esmola. Nós podemos fazer favores para as pessoas. Talvez a pessoa está doente, precisa de alguém para ajudar, dar uma organizada na casa, para limpar um quintal, para lavar uma roupa, para olhar uma criança. Nós podemos fazer isso. Talvez a pessoa tenha dificuldade até para ir à missa. Eu tenho carro, eu posso dirigir, eu posso convidar essa pessoa, tomar esse trabalho por amor a Jesus Cristo, buscar a pessoa em casa, levar até a igreja, devolver a pessoa em casa. São várias formas de caridade. Nós não temos desculpa, porque às vezes nós pensamos, mas eu não tenho dinheiro sobrando para eu ficar dando esmola, mas não precisa de sobrar. E na verdade, se eu dou só daquilo que sobra, nem é caridade. Nós precisamos aprender com aquela mulher do Evangelho, aquela mulher que diz no Evangelho que ela tira sua última moeda, aquilo que ela tinha. Aí sim, porque a verdadeira caridade, ela vai me custar algo. Se é uma coisa que, eu nem percebi que eu fiz, não fez diferença nenhuma para mim, então não é caridade, não mesmo. Então, vamos recordar as 3 práticas que vão me ajudar a passar bem por esse deserto: jejum, oração e esmola. São as 3 práticas que a igreja nos ensina. E eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. O centro da quaresma chama-se Jesus Cristo. Nós somos convidadas a olhar para Jesus. Nós somos convidadas a olhar para a cruz do Senhor. Não é tempo de me preocupar com a natureza, não é tempo de me preocupar com estudos, com não sei o quê. É tempo de nós olharmos para Jesus. As outras coisas eu posso fazer, mas por amor a Jesus Cristo. Mas aquilo que é o centro é Cristo. Então, ao invés de ficar preocupado com tantas práticas
que não me levam a Cristo, eu posso gastar um tempo com a oração simplesmente contemplando um crucifixo. E nesta contemplação eu vou encontrando consolo para as minhas dores, eu vou encontrando respostas para os meus questionamentos. Então olhemos para Cristo Jesus. Estas orações são orações que às vezes eu passo anos sem fazer, mas eu sou chamada a me recolher e fazer essas orações. Bom, essas práticas então, elas vão nos ensinando o desapego a este mundo, porque tudo que me faz ficar apegada a este mundo vai se tornando um peso para minha vida. E aí eu preciso me desapegar daqui para sonhar com o céu, para sonhar com a vida eterna, para sonhar com Deus. E aí sim, eu preciso viver esse desapego. Senão, eu ficarei sempre de cabeça baixa, olhando para as coisas aqui de baixo. E irei me esquecer que a eternidade é no alto. Que a vida nova, ressuscitada, é para o alto e não para baixo. E os apegos vão me fazendo ficar para baixo. Não para baixo simplesmente de tristeza, mas olhando para aquilo que é baixo, olhando para aquilo que é rasteiro, quando o nosso coração tem que estar elevado. Nós repetimos isso na missa. O nosso coração está em Deus. Então, se o nosso coração está em Deus, o movimento nunca é para baixo, o movimento é para cima. Os meus desejos, eles são apontados para o alto. Aquilo que me aponta muito para baixo, vai me fazer ficar pesada, olhando para mim mesma. Jesus nos ensina a viver bem a quaresma. Este tempo não pode ser de tradição vazia ou pior, de superstição. Não pode. Por que você não come carne na quaresma? Eu não como porque minha mãe não comia, minha avó não comia, não sei quem não comia. Não, eu preciso saber. Eu não como carne na quaresma. Por quê? Porque eu faço memória da paixão do Senhor, da dor que o Senhor experimentou naquela carne. Então eu me abstenho da carne. Viviane, é proibido comer carne na quaresma? Não, não é proibido. Não é proibido. Você pode trocar por outra coisa. Eu conheço gente que gosta mais, como eu disse, de peixe do que de carne de boi, carne de porco. Então, para essa pessoa é mais difícil não comer o peixe. Eu conheço gente que troca qualquer prato de carne por um prato de doce. Então, é mais difícil ficar sem o doce. Mas aí também é entender por que eu deixo de fazer o que eu deixo de fazer na quaresma. Precisa ter sentido. E por que eu faço o que eu vou fazer na quaresma? Precisa ter sentido. E cuidado, gente, muito cuidado com as superstições. Porque na quaresma o diabo está solto. Porque se eu não rezar os 40 Pai Nosso, não sei que dia, o diabo aparece. Gente, para. O diabo, ele não está solto. Nós aprendemos que ele está debaixo dos pés de Nossa Senhora. Ele ainda faz estragos. Nós aprendemos isso no Apocalipse. Mas ele não está solto assim. E não é uma oração ou outra que vai me livrar também do demônio. É um conjunto de coisas. É uma vida reta. Não tem oração mágica. Tem oração que é poderosa, mas mágica não. Do que adianta eu rezar não sei quantas orações lá, mas se eu tiver em pecado mortal? Então nós precisamos pensar. Eu não posso viver ritos vazios. Eu não posso viver uma tradição sem sentido. Tudo precisa ter sentido. Por que eu faço isso? Por quem eu faço isso?
Eu conheço pessoas, eu já trabalhei com pessoas que passaram a quaresma inteira diz que estava fazendo jejum. Por quê? Porque na Semana Santa eu vou para a praia e eu quero estar magro. Acabou o sentido. Não é jejum, estava fazendo uma dieta. Né? E essas mesmas pessoas às vezes passam a quaresma inteira sem rezar, sem procurar uma confissão. Então não faz sentido. Aí eu deixo de comer carne. Aí na Páscoa eu volto a comer carne. Mas o que vai mudar em mim nesse tempo? O que vai mudar na minha vida? O não comer carne, ele vai me abrir para uma alimentação mais equilibrada, vai me auxiliar nesse tempo de 40 dias a tomar cuidado, a comer aquilo que eu preciso, a viver a virtude da temperança, porque tudo que eu vou deixar de fazer ou aquilo que eu vou fazer na quaresma precisa me levar a um caminho de virtude. Porque se eu não vivo esse tempo e as práticas da quaresma unida à virtude, as práticas se tornam vazias. Eu quero ser uma pessoa melhor para o outro. E aí, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 540, nos diz assim: a Igreja se une a cada ano ao mistério de Jesus no deserto. Então, esse mistério, como eu disse, que não é de nos esconder, é saber que eu estou dentro de algo sobrenatural. Pensemos como é grande isso. Não sou eu a única pessoa a viver a quaresma. Todos os católicos estão vivendo esse tempo. Todos os católicos do mundo inteiro vão celebrar aquelas 5 semanas conosco. A mesma liturgia de cada dia da quaresma vai ser celebrada em todo o mundo. Tem pessoas lá no Japão, lá na África, rezando para que eu viva bem a minha quaresma. Eu aqui na minha cidade, aqui em João Monlevade, eu vou rezar para que cristãos lá dos Estados Unidos, lá da Itália, sejam fiéis ao Senhor nesse tempo, experimentem a conversão. Eis o mistério da fé. A fé é um mistério por isso, porque nós precisamos parar, nós precisamos contemplar. Não é porque esconde nada. Algumas pessoas têm um negócio muito errado na cabeça, uma ideia muito errada de que tem algo escondido na Igreja Católica. Não tem nada escondido na Igreja Católica. O maior tesouro da Igreja Católica é exposto todos os dias na igreja sobre o altar. O maior tesouro da Igreja Católica se chama Jesus Eucarístico, a presença viva e real de Jesus no altar. É esse o maior tesouro, é ele a maior riqueza nossa. Então não tem nada escondido. Que segredo é esse? Que mistério é esse? É um mistério de contemplação. É algo sobrenatural que acontece. Não é algo que eu bato o olho, como em um caderno e eu já entendo. Isso aqui é um caderno e pronto e acabou. Não, esse mistério da fé é algo muito grande, é algo muito precioso. Então precisa ser visto com calma, precisa ser meditado. E isso é muito bonito. E se nós pedirmos ao Senhor, no tempo da quaresma agora, a graça de adentrarmos nesse mistério, nós viveremos de fato com Cristo, em Cristo e por Cristo. Porque nós somos chamadas a viver esse mistério de Cristo, a viver na nossa própria carne, o mistério da salvação. E aí nós vamos ter então essa postura de Jesus.
Eu acredito que todas ou quase todas vocês já leram, já ouviram as passagens do Evangelho que falam de Jesus no deserto. E aí, se você não leu, tome o Evangelho de Jesus no deserto e pense como que era a postura de Jesus ali. O que Jesus fazia ali naquele deserto? Você já fez a experiência de algum deserto? Talvez não de ir para aquele deserto exato, de ir para um deserto como nós imaginamos, deserto do Saara. Não, mas de fazer um deserto onde você estiver. Pode ser um deserto, ainda que seja num jardim, mas de estar ali em silêncio, de estar inteira, de estar em contemplação, de se encontrar, de encontrar Deus e de ali se vencer e vencer o demônio. É assim que Jesus estava ali. Jesus não tinha nada que vencer a si mesmo, porque ele é perfeito. Jesus não tinha pecado. Mas nós, na nossa imperfeição, nós precisamos fazer esse silêncio que nos permite olhar para nós. E aí, para fazer esse silêncio, eu vou ter que desligar o celular, eu vou ter que sair da frente da televisão, eu vou ter que deixar os jogos, eu vou ter que deixar o Diz que me diz. Porque ir para o deserto com o celular na mão não funciona. Não vai funcionar. Porque eu continuarei vendo outras coisas que são naturais, mas ali naquele silêncio, naquele recolhimento, como Jesus, eu vou ver aquilo que é sobrenatural. Jesus não foi para o deserto porque ele precisava se vencer, mas Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito para mostrar para mim e para você que nós somos fracas e nós precisamos passar pelos desertos da vida. O deserto é lugar de tomar decisão. O que eu quero fazer? Eu quero retroceder ou eu quero prosseguir? E aí eu preciso decidir. Mas toda decisão correta, ela pede momento de silêncio. E Jesus nos ensinou isso. Esse silêncio que é recolhimento. Não é um silêncio porque eu não tenho nada para falar. Não é um silêncio porque eu estou com raiva. Não é um silêncio porque eu tenho medo de dizer algo. Não. É um recolhimento. É me inclinar humildemente e deixar o Senhor falar. E deixar o Senhor me instruir. É estar com o Senhor. Esse é o verdadeiro recolhimento. É mais sobre Deus e menos daquilo que eu quero. É mais sobre o Senhor. Deixar o Senhor estar comigo. A postura de Jesus também foi de mortificação. Jesus passou 40 dias ali sem comer. Eu não estou mandando ninguém ficar 40 dias sem comer, pelo amor de Deus. Porque nós estaremos no deserto, acredito que ninguém que vai assistir a essa aula vai poder sair, ficar realmente num lugar sozinho, 40 dias só rezando. Nós vamos entrar no deserto, mas no meio das nossas atividades diárias. Eu vou buscar tempo de deserto, eu vou buscar ocasião para deserto, todos os dias, e fazer deserto onde eu estiver. Ali naquela correria, ali naquele barulho, ainda que seja dentro de um ônibus, é buscar me recolher. E ali está com o Senhor. Mas eu vou mortificar. Como que eu vou me mortificar? Aí sim eu vou escolher o que eu não vou comer, ou o que eu vou comer que eu não gosto, mas eu preciso comer. Ou não é nem que eu preciso comer, eu vou comer realmente como forma de oferecimento, de mortificação. Eu não gosto de jiló, eu vou comer jiló. Para mim isso não é dificuldade nenhuma. Eu vou comer. Porque eu não gosto, eu queria comer um bife, mas hoje eu vou comer esse jiló aqui e agradecer ao Senhor ainda.
Quais mortificações nós precisamos fazer? Mortificar muito os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. É querer olhar menos as coisas por curiosidade. É às vezes não recuar diante de um cheiro que não é muito bom de alguém, de um irmão, e suportar um pouco. É não querer aquilo que é mais macio, mais confortável. E aí? Nós precisamos mortificar os nossos sentidos. E é bonito que na Quaresma a igreja nos ensina isso, inclusive, de mortificar os sentidos, não só com o jejum, mas algumas igrejas fazem isso já a partir da quarta-feira de cinzas. Outras deixam para fazer já né, mais próximas assim, da Páscoa, de cobrir as imagens. E muita gente não entende por quê. Por que faz isso? Mortificação. Porque a igreja entende que imagem deve ser bonita, que as imagens devem ser obras de arte muito elaboradas. E isso aí, então, nos faz imaginar que as imagens são bonitas, bem feitas, de material bom. E a gente gosta de ver o que é bonito. Nós gostamos de ficar ali contemplando. Então, a igreja cobre essas imagens para que eu me mortifique. Eu não vou ter aquela beleza, eu vou ter ali diante de mim um pano roxo que me lembra a paixão de Cristo. Entenderam? É isso. Nós precisamos então ter a postura de Jesus de comunhão e conformidade com a vontade do Pai. Eu quero aquilo que o Pai quer. Eu me alegro com o querer do Pai. Eu me conformo. O que é me conformar? É como tomar o formato. Eu entro na forma da vontade do Pai e vou ter esse formato da vontade do Pai. Nós aprendemos isso com Jesus. Mas Jesus, ele vivia a união tal com o Pai que diante da investida do demônio, ali naquele final do tempo, no deserto, o demônio aparece para ele. E diante daquelas propostas que o demônio foi fazendo, ele sabia bem o que responder, porque ele conhecia a vontade do Pai. Jesus ali, ele resiste como homem, porque Jesus também é 100% homem. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E ali na humanidade ele respondia corretamente. Ele sabia o que ele precisava fazer para vencer o demônio. E o demônio vem com muita sutileza. Ele não vem com chifre e rabo. Ele vai aparecer bem apresentável, com propostas aparentemente muito boas. Você está com fome, ele quer matar a sua fome. Você quer dinheiro, ele quer te dar dinheiro, ele quer te dar poder, ele quer te dar status. Então preste atenção nas respostas que você vai dar nesse tempo. E aí você vai ver o grau de intimidade que você tem com o Senhor. Meninas, eu espero que esteja muito claro, que esteja dando para entender bem, né? O que é a Quaresma, o sentido da Quaresma, porque nós não podemos viver mais uma Quaresma. Nós precisamos viver a Quaresma. É tempo de conversão. É tempo de nos lembrar quem nós somos, mas olhando para Jesus, olhando para o Senhor, que passou pela morte e venceu a morte, e está vivo e ressuscitado e glorioso. E assim nós vamos fazer esse mesmo caminho de Jesus. Nós vamos morrer, nós vamos ressuscitar e nós viveremos gloriosos com Ele. É essa a meta, é esse o desejo. E assim a Quaresma ganha sentido. O prêmio da boa vivência da Quaresma não é um ovo de Páscoa. É gostoso? É muito gostoso.
mas o prêmio da quaresma é uma vida nova, é uma vida ressuscitada. Então pense, gasta um tempo, assista a esta aula, faça um pequeno deserto já antes desse tempo da quaresma, olhe para a sua vida e pense, o que precisa de morrer em mim nesse tempo de quaresma? O que eu quero matar com a graça de Deus nesse tempo? O que, não é quem, é em mim, em mim. O que precisa morrer nesse tempo da quaresma? Quem é o homem velho que habita em nós? Esse homem velho precisa morrer. E com a graça de Deus nós podemos matá-lo para sermos novas criaturas. Bom, no compêndio de Teologia Ascética e Mística de Tanqueray, ele diz assim sobre a quaresma para nós. A quaresma acrescenta as recomendações para lutarmos contra as tentações e vencê-las, quais sejam o jejum, a abstinência e a esmola. O exercício dessas obras deverá ser feito em união com Jesus. Então, se eu não estiver unida a Cristo, serão práticas vazias. Que por 40 dias Jesus retirou-se ao deserto para fazer penitência por nós e permitiu ser tentado para ensinar-nos a resistir ao demônio. Então, se ele nos ensinou, é porque é possível. Nós podemos resistir às investidas do demônio. Olha que interessante que Tanqueray cita. O prefácio da missa nos dirá que o jejum reprime os vícios, eleva o coração para Deus e faz aumentar nossas virtudes e méritos. Então, o jejum da quarta-feira de cinzas, que é quando dá aquele start, aquele início, esse jejum reprime os meus vícios. Tenha coragem de fazer uma lista dos seus vícios. Quais são os vícios que você tem certeza de que você tem? E não é vício de, talvez, de droga, de bebida, de prostituição. Talvez sejam vícios que são até vistos como coisas boas pela sociedade de hoje. Talvez o vício do celular, o vício da conversa desnecessária, o vício da curiosidade, o vício da comida. O que é? O vício da compra. O que é? Faça uma lista e aí o jejum nos ajuda a reprimir esses vícios. O jejum eleva o coração para Deus, porque fazendo o jejum eu fico mais leve. Quando eu estou com o estômago pesado, quando eu como além da conta, eu vou querer dormir. Eu vou ficar sonolenta, eu vou ficando pesada, e aí é difícil elevar o coração. Então eu preciso jejuar para que meu coração esteja elevado. O meu coração unido ao coração de Deus. E também o jejum faz aumentar nossas virtudes e méritos. Quais virtudes eu preciso conseguir? E é assim, à medida que eu reprimo o vício, eu ganho virtude. É isso. E nós vamos aprender isso. Nós vamos olhar mais para a virtude do que para o vício, porque exercitando essa virtude, eu vou matando os vícios em mim. Se eu sou gananciosa, é um vício. Eu vou matar esse vício fazendo o quê? Caridade. Se eu sou gulosa, eu vou matar esse vício. Como? E aí nós vamos vendo qual é o vício e como que eu mato. Então,
qual virtude eu preciso exercitar e ganhar méritos. Eu consegui fazer um jejum, eu ofereço, então eu vou ganhar algum mérito. Eu consegui fazer uma caridade, eu ofereço, eu vou ganhar mérito. Eu consegui orar alguma coisa que eu não conseguia, eu ofereço, eu vou ganhar mérito. Meninas, lembrem-se disso, dessa palavrinha méritos. Mas para que eu ganhe esses méritos, eu preciso me lembrar de fazer o oferecimento. Ofereça. Não faça nenhum jejum sem oferecer, não perca a chance de conquistar, de ganhar os méritos. Por quê? Nós precisamos ganhar méritos, porque nós não temos méritos próprios. Então, sempre que nós rezamos, nós vamos falar isso. Pelos méritos da Virgem Maria, pelos méritos da Paixão do Senhor. Aí sim, mas méritos nossos nós não temos. Mas eu posso oferecer esses atos, esses gestos, jejum, oração, esmola, e isso vai me fazer ganhar esses méritos. Então vamos para as questões bem práticas para esse tempo da Quaresma. Essas questões práticas, elas começam com perguntas. Quem eu quero ser após a Quaresma? Quem eu quero ser? Se eu defino quem eu quero ser, uma nova criatura, então eu começo a traçar uma linha. O que eu preciso fazer para ser essa nova criatura? O que eu vou precisar fazer? Eu já falei um monte de coisa aqui que pode nos ajudar. E aí, nós podemos especificar também algumas coisas. O que eu quero após a ressurreição? Mas que aspectos da minha vida eu quero ressuscitar? Talvez eu precise ressuscitar a esperança, a fé, a caridade. O que eu preciso ressuscitar? Nesse tempo, nós vamos conseguir fazer isso. E a pergunta cabal: o que estou disposta a fazer para ressuscitar, para conseguir essa vida nova? Aí eu vou fazer os meus propósitos de Quaresma. Eu estou disposta a fazer isso, a fazer aquilo outro. Eu e não o outro. Não espere o outro para você viver bem a sua Quaresma. Viva você. E nós precisamos entender, o tempo da Quaresma precisa ser um tempo de busca de aperfeiçoamento do mundo. É mais do que querer simplesmente, eu quero mudar isso em mim. Com o coração elevado, com o coração alargado, como a palavra de Deus nos convida. Eu posso entender isso. Todas as vezes que eu busco me aperfeiçoar, que eu procuro melhorar algo em mim, eu estou buscando a perfeição do mundo. Ou eu acredito nisso, ou eu vou viver uma vidinha medíocre. Não vai fazer diferença nenhuma se eu comer, se eu não comer, se eu rezar, se eu não rezar, não faz diferença nenhuma. Que diferença que faz diante de tudo que acontece no mundo? Faz muita diferença. O movimento meu reverbera no mundo inteiro, especialmente no corpo místico de Cristo, porque nós batizadas, nós somos corpo de Cristo. Então, tudo que acontece no meu corpo reverbera em todo o corpo de Cristo. Então, nós podemos pensar nisso. Eu não estou contente com o que eu vejo no mundo. Como que eu começo a mudar isso? Começo me mudando. Começo melhorando a pessoa que eu sou. Começo rezando mais. Começo fazendo jejum. Começo dando esmolas, fazendo caridade. E aí eu vou fazer esse movimento de aperfeiçoar o mundo. Quais devem ser as minhas penitências? Você já pensou nisso? Outro dia eu me deparei com o professor Diego Reis
falando sobre isso. Eu achei muito interessante. Eu já tinha ouvido alguma coisa parecida, mas não pensada assim. As minhas práticas de penitência na quaresma devem ser aquilo que eu penitencio o outro com a minha vida. Entenderam? O que eu vou fazer de penitência tem que ser aquilo que eu penitencio as pessoas que convivem comigo. Por exemplo, eu falo demais. As pessoas que convivem comigo falam, nossa, eu não aguento mais escutar. Fala o dia inteiro, fala a mesma coisa. Aí eu vou fazer a penitência, porque eu estou penitenciando todo mundo, de ficar o dia inteiro me escutando. Eu vou fazer a penitência de ficar mais em silêncio, de ser mais agradável, de falar quando eu for solicitada, quando alguém pedir minha opinião. Porque às vezes a gente tem que falar tudo e nem precisamos falar tudo. É melhor nós falarmos quando alguém solicitar, quando alguém pedir a nossa opinião. Talvez você seja essa pessoa que sai intrometendo em tudo, dando opinião sobre tudo, não entende, nem entende, mas tem que falar. Então faça essa penitência. Eu vou falar quando alguém solicitar a minha opinião. Talvez você tenha penitenciado as pessoas que convivem com você com seu mau humor. Você levanta de cara ruim, fica de cara ruim, responde tudo bruscamente. Então faça a penitência de ser mais dócil, de ser mais alegre, mais disposto. E as pessoas com as quais nós convivemos, elas vão se beneficiando. Por quê? As pessoas que convivem conosco, elas sabem exatamente a penitência que nós precisamos fazer. E se nós queremos, acertar na penitência, vamos tentar para o nosso marido, para o filho, para a mãe, que penitência que eu preciso fazer? E eles vão saber falar. Tem mulher que está penitenciando o marido com o cartão de crédito, pum! Talvez está na hora de fazer essa penitência. Eu estou comprando demais? Eu vou comprar o que eu preciso, o que a casa precisa, o que a família precisa, e não o que eu estou com vontade de comprar por comprar. E aí, essa penitência, ela vai gerando uma nova vida. Ela vai gerando em mim a virtude da prudência, da temperança. E aí não vai ser uma coisa que vai acabar na quaresma, vai ser algo que eu vou trazer para essa minha vida ressuscitada. Tem gente que precisa se penitenciar, alguns de não falar, outros precisam, a penitência é de falar. Quantas famílias estão sofrendo com pessoas que ficam caladas porque são omissas? Aí pesa o corpo. Alguém tem que assumir tudo porque o outro não dá opinião, o outro não fala nada. Então tá na hora de falar. É por isso que a penitência vai variar de pessoa para pessoa. O que é penitência para mim, para o outro não é penitência de jeito nenhum. Então eu vou olhar para mim. O que eu preciso? Qual é a penitência que eu estou impondo para as pessoas que convivem comigo? Talvez a sua penitência precisa ser da presença. Talvez você está alheio assim a tudo que está acontecendo na família. Aí a penitência vai ser ter tempo de qualidade com a família. É conversar, é olhar no outro, é saber se o outro está bem, se o outro precisa de alguma coisa, é servir a família. Qual penitência eu preciso fazer? Sou eu vou olhar para mim. E se ficar em dúvida, vale a pena perguntar às pessoas com as quais você convive. Qual penitência eu preciso fazer? De verdade. Bom, meninas, vamos lá então.
Eu já falei isso, né? Eu sou o meu maior inimigo. A minha maior luta é contra mim mesma. E quando eu não me combato, quando eu não combato os meus vícios, os maus hábitos, eu vou abrindo a porta para a ação do inimigo. Porque nada começa diabólico, começa na carne. São Paulo exorta, se eu não me engano, aos Gálatas. Ele fala assim, que agora vocês vão viver na carne aquilo que começaram no espírito. Então, é do espírito, se não cuida, passa para a carne, para depois chegar à ação diabólica. E na quaresma nós vamos nos lembrar disso. Eu preciso combater os meus vícios, as minhas fraquezas, os meus pecados, para eu não abrir precedente para a ação do demônio. Cuidemos disso. Vamos então para o ponto principal: oração eficaz. Não basta rezar, não basta fazer oração, eu preciso fazer uma oração eficaz. A oração eficaz, ela respeita duas coisas principais. Ela respeita o meu estado de vida e a minha circunstância. Então vamos entender isso. Essa oração eficaz respeita o meu estado de vida e a minha circunstância. Eu sou casada? Eu sou religiosa? Não, eu ainda estou solteira, discernindo meu estado de vida. Aí eu vou ver como que eu rezo. Uma mulher casada não tem tempo de rezar como uma religiosa reza. Uma mulher casada não reza como uma solteira que está discernindo reza, até porque ela não tem que discernir mais, já discerniu. Então, a oração eficaz, ela vai respeitar isso. E muito, 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 muito cuidado com isso, porque o meu estado de vida aqui é muito importante. A minha oração, ela não pode atrapalhar para nós casadas o tempo de relacionamento com meu marido, a qualidade de vida ali com meu marido. Aí entra também a circunstância, essa oração eficaz respeita. Eu trabalho fora, eu preciso desse trabalho, eu sou dona de casa, não, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho demanda com filhos. A oração eficaz vai respeitar isso. Eu preciso organizar minha vida de oração considerando essas duas coisas aqui, que a oração vai respeitar: o meu estado de vida e a circunstância. Olha, tem um monte de gente que na quaresma fala assim: eu vou começar a levantar de madrugada para rezar. Ok, quem pode, quem dá conta, levanta de madrugada para rezar. Mas aí, você levantando de madrugada, você vai dar conta de render no seu serviço o que você tem que render? Você vai dar conta de atender a demanda dos seus filhos, do seu esposo? Porque talvez eu vou levantar de madrugada, vou rezar de madrugada, mas eu vou passar o dia inteiro indisposta, mal-humorada, fazendo as coisas com má vontade, porque eu estou sonolenta, eu estou cansada. E aí eu preciso observar isso, porque talvez a oração de madrugada ela funciona muito bem para quem é religioso, mas para quem é leigo não vai funcionar, porque nós temos uma demanda, nós temos uma rotina diferente. Então eu tenho que pensar nisso, gente, antes de fazer um roteiro de oração para quaresma. Isso se aplica à minha realidade? Não, não se aplica. Eu não estou dizendo também com isso que você vai ficar relaxada assim. Então eu vou rezar um Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor e tá bom. Não, tá péssimo. Eu posso melhorar, mas eu não posso acabar com o resto da minha vida porque eu preciso rezar. Então, as duas coisas que a oração eficaz respeita: estado de vida e circunstância. E essa oração eficaz, ela não me impede de cumprir os meus deveres. Quais são os seus deveres? Pensa aí. Tudo que é seu dever, se você deixar
de cumprir o que é seu dever, porque você está rezando mal. E aí São Tiago também fala, você não consegue o que você está pedindo na oração porque você está rezando mal. E rezar mal às vezes não é porque eu não sei a oração, porque eu não sei o que eu falo, é porque eu estou deixando de fazer o que eu estou fazendo. Então eu não estou cumprindo a minha oração. Eu não estou vivendo uma oração eficaz. Não vai funcionar. Entendido? Eu acho que nós precisamos de ter muita clareza aqui. Se eu trabalho, se eu estudo, eu tenho uma casa para administrar, eu preciso de um número X de horas de sono. E outra coisa, tem muita mulher aí criando briga no casamento, ligando televisão, celular, computador para rezar de madrugada, sendo que o marido quer dormir. Mas não, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Foi de comum acordo? Se foi, ótimo. Agora, se o marido falou, não, eu não quero, essa oração vai mais atrapalhar o casamento do que ajudar. Então, presta atenção, eu não estou dizendo que não é para rezar, eu estou dizendo ao contrário, nós precisamos rezar e rezar muito. Mas, para a minha realidade, qual é a oração? Qual o horário de oração? Que tempo de oração? Nós temos hoje dois exemplos maravilhosos, né? Frei Gilson, Instituto Hesed, que rezam o rosário, que fazem adoração ali, que estão com Jesus exposto. Mas, por exemplo, para minha rotina não funciona. Eu não tenho aquelas 2, aquelas 3 horas disponíveis para eu ficar ali rezando. Por quê? Eu tenho uma regra de vida como consagrada que me pede outras orações. Eu tenho um tempo que eu preciso ir fazer atividade física. Então, naquele horário, eu tenho que sair, porque senão eu não consigo vir atender a demanda aqui de casa, como dona de casa. Eu não consigo atender as mulheres que eu preciso atender. Então, para minha realidade não funciona. Eu consigo rezar um rosário bem rezado com menos tempo. Ou eu vou rezando o rosário em intervalos durante o dia, ao invés de rezar o rosário todo de uma vez. Frei Gilson, Instituto Hesed são maravilhosos. Bendito seja Deus pelas pessoas que estão conseguindo e que podem rezar. E eu acredito que o intuito deles não é nem esse, de que todo mundo pare para rezar com eles. É de que mostre que é possível rezar. E quem quer, arruma tempo. Então nós vamos aprender, nós vamos pensar nessas coisas. Para o meu estado de vida, para a minha circunstância, para cumprir os deveres que eu tenho que cumprir, o que eu posso rezar? Como que eu posso rezar? Bom, você vai fazer então um roteiro de oração real, não ideal. Jesus não quer uma oração ideal. O ideal é isso aqui de oração. Não, Jesus quer a oração que você pode fazer. Dentro do seu estado de vida, na sua circunstância, qual oração você pode fazer? Que oração você dá conta de fazer? Que oração vai apontar Jesus dentro da sua casa? E não fazer as pessoas tomarem antipatia da vida de oração. Porque ela não tem tempo. Porque agora ela fica dormindo em vez de fazer comida. Porque... Não, gente. Nós precisamos pensar em tudo isso. Essa oração que eu vou fazer na quaresma, ela precisa gerar frutos na minha casa. Frutos doces, frutos saborosos, frutos do Espírito e não frutos da carne. A rixa, a briga. Então, tomemos cuidado. Por fim, é muita coisa. Eu preciso ajustar muita coisa. E não é um dia, não são 2 dias, são 40 dias. Então, é um tempo considerável, é um tempinho bom.
Eu vou ter que exercitar a virtude aí da constância. O que vai me ajudar muito? Estar em estado de graça. A igreja nos fala que nós devemos nos confessar para fazermos a Páscoa. Então, todo católico, pelo menos uma vez no ano, tem que se confessar. Por quê? Porque a igreja entende que nós vamos comungar na Páscoa, porque é outro mandamento, comungar pelo menos na Páscoa da ressurreição. Mas, se eu tiver condições de fazer uma confissão antes de começar o tempo da quaresma, vai ser muito bom. Lembram que eu falei que a quaresma é um tempo de travessia, é um tempo de passagem? Então, se eu fizer uma boa confissão, eu já vou tirar umas mochilas bem pesadas das costas. Isso aí já vai me ajudar a ir mais leve para esse tempo. Não é mandamento da igreja, gente. Mas é entendimento de que funciona, de que dá certo e de que ajuda. Ok? Entendam bem isso. Comunhão. Quanto mais eu puder comungar, receber Jesus Eucarístico e fazer adoração nesse tempo da quaresma, vai ser muito bom. E aí, gente, não é pegação no pé, longe de mim, mas tem gente hoje católico que não sai mais de casa para fazer adoração, para ir à igreja, fica só fazendo adoração diante da tela. Gente, aquilo ali é para quem não pode. Se nós podemos, vamos sair do conforto da nossa casa. Tem um monte de gente aqui pertinho de nós temos a capela aqui, nós fazemos adoração e nós chamamos a pessoa. Ah, não, mas toda quinta eu já faço adoração lá na televisão, não sei em que canal, não sei quando, não sei como. Sai de casa, desliga a televisão e vai lá ver Jesus. Ah, mas lá na igreja, se eu for, não tem ninguém conduzindo um momento de cura. E daí Jesus está lá. Vai lá ficar com ele. Como Santa Teresa de Ávila nos ensina, olha aquele que te olha. Olha para Jesus, deixa Jesus olhar para você. Não se compara. Pode ser aquele padre que você acha sem graça, vai ter a bênção do Santíssimo. Ele tem autoridade ali. É Cristo Jesus presente. Vá receber Jesus Eucarístico. Uma missa que você vai presencial, que você comunga, vai valer mais do que 10, do que 1000 missas assistidas na televisão. Então, se você pode, vá. Domingo é mandamento, eu tenho que ir, mas por amor, quais os outros dias eu posso ir? Então, se você pode, vá, vá. As leituras espirituais, elas vão nos ajudar muito nesse tempo. O que são leituras espirituais? São ensinamentos de doutrina da igreja, são livros que nos ensinam sobre como nós devemos nos portar. Depois, na hora da edição do vídeo, vai colocar direitinho o nome do livro, o autor, até porque tem alguns aqui que eu tenho muita dificuldade para pronunciar o nome. Então, esse livro aqui foi o que eu li na quaresma do ano passado, A Alma de Todo Apostolado. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque eu ouvia tanta gente falar dele, eu imaginava que era um livro que ia ficar falando de missão, de como fazer isso, aquilo outro, de evangelizar, e não. É um livro que me chama para a vida de oração, que fala sobre esse encontro com Jesus, essa necessidade que nós temos. Este outro também eu já li em um tempo de quaresma, Preparação para a Morte de Santo Afonso de Ligório. É um livro que nos sacode, porque ele vai realmente falar sobre a morte aqui. E se eu morrer hoje? Como que o Senhor vai me encontrar? E se eu morrer hoje, para onde eu vou? É muito bom. São livros que quem tem condições de comprar, gente, vale a pena.
porque é livro para nós lermos uma vez, duas vezes, e aí a gente entende uma coisa hoje, aí daí 6 meses a gente lê de novo e fala, olha, agora eu entendi isso. Então vale muito a pena. Outro maravilhoso é Filoteia, de São Francisco de Sales. Esse livro aqui, ele vem acompanhado de meditações, de textos para nós fazermos meditações. Então, ajuda muito também, é um livro muito bom. Este pequenininho aqui, fininho, ele não é pequeno, ele é fino, né? As 24 horas da paixão, vai mostrando, né, o relógio, cada hora ali da paixão de Cristo, o que aconteceu, o que Jesus viveu. Esse livro aqui, você pode ler qualquer tempo, tem inclusive aqui as promessas também para quem lê esse livro, as promessas para a cidade de quem lê, e foi um livro que eu usei, que eu rezei, que eu li durante o tempo da pandemia. Então, quem tiver curiosidade, compra. Não estou fazendo propaganda para ninguém, porque eu comprei eu ganhei. Eu não sei se é o mesmo lugar de onde eu ganhei que tem ainda, então procure, mas na internet você vai achar. E eu particularmente, eu gosto muito de pegar este livro aqui para fazer as 24 horas, eu vou dividindo durante a Semana Santa. É muito bom também, nos ajuda a rezar, a nos preparar bem para a Vigília Pascal. Então, eu já dei dica aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 4. O outro é o compêndio. 4 livros espirituais. Pode escolher Vida de Santo. Esse ano eu vou ler o Diálogo, reler o Diálogo de Santa Catarina de Sena. Estou ansiosa assim para ler, porque eu já li 2 vezes, mas deve ter uns 3, 4 anos que eu não leio. E aí, com a bagagem, né, que a gente vai adquirindo, é aquilo que eu disse, nós vamos entendendo coisas que antes nós não conseguíamos entender. E para cada época o Senhor nos fala também novidades. Então, leitura espiritual ajuda muito. Não precisa de ler o livro todo. Uma dica, gente, de uma vez assim, pega o livro que você vai se propor a ler na quaresma, pega, olha quantas páginas ele tem, divide por 40, aí você já vai saber, eu preciso ler 5 páginas por dia. Não, eu vou pegar um livro mais fino, eu dou conta de ler 2 páginas. Ótimo, mas aí você já vai saber quantas páginas por dia. E o exercício das virtudes. Quais virtudes você precisa exercitar nessa quaresma? Pega lá. Se você não tem ideia do que é virtude, procura aí na internet. Não vai dar tempo de falar sobre isso, não. Basicamente, procura lá as virtudes teologais, que são 3, e as virtudes cardeais. Elas já vão te ajudar. Que aí vem todas as filhazinhas ali dessas virtudes. Todas as virtudes anexas, né, as que vão nos ajudar a viver essas grandes virtudes. E a perfeição. 3 teologais e 4 cardeais. Então, forma um grupo de 7 virtudes. 7 é perfeição. Então, é tempo de nós nos exercitarmos nessa perfeição. Ficou claro? Então, meninas, é isso. Eu espero que a aula possa ajudar vocês, ajudar muito mesmo nesse tempo de quaresma, ajudar nessa preparação, porque tem muito católico que quer fazer uma quaresma bem feita, mas não consegue uma orientação boa. Eu sei que, infelizmente, pessoas da igreja abusam desse tempo, direcionam para outras coisas que não tem nada a ver, mas lembre-se, se algo é proposto que te faz tirar os olhos de Cristo e Cristo crucificado nesse tempo, não é a Igreja Católica. São pessoas de má fé dentro da igreja. Então, olha aquilo que a igreja ensina. A igreja ensina a olhar para Cristo, Cristo crucificado. A igreja ensina a pensar como Cristo viveu o tempo no deserto, como foi a paixão de Cristo. Aí sim,
eu viverei uma verdadeira quaresma. Eu experimentarei o poder e a graça da ressurreição. E que a Virgem Santíssima, a Mãe das Dores, nos ensine, interceda por nós nesse tempo, esse tempo que não é de desespero, mas é um tempo de combate, é um tempo de luta. E a Igreja, como mãe, ela nos dá as armas espirituais para nós vencermos esse tempo. Esse tempo que nos prepara para aquilo que nós experimentaremos na glória, na graça, na bondade e na misericórdia de Deus, a Páscoa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que ainda não é minha aluna, se quiser assistir às outras aulas da Escola de Formação para Mulheres, nós vamos deixar o link para o contato no Instagram. Você pode entrar no Instagram e ir lá na bio também, que tem o link do contato no WhatsApp, e ver como que você faz para participar da Escola de Formação para Mulheres. A Escola de Formação, ela é possível também para mulheres de longe, porque as aulas ficam disponíveis para as alunas assistirem. Então, não é necessariamente quem pode vir para as aulas presenciais. Nós temos sim, para quem está perto, a aula presencial, mas elas são gravadas e nós disponibilizamos para você que tem interesse e não pode vir assistir às aulas aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.